É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Jéssica Olenick. Ela traz para você ouvinte mais informações sobre um tema muito importante, a licença maternidade. E caso você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Jéssica. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite realizado e dar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é o prazo da licença maternidade e quando que ela se inicia? Então, Jéssica, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que serve, para que serve a licença maternidade e o que ela diz respeito, né? A licença maternidade é um direito previsto na consolidação das leis do trabalho e ela versa sobre o afastamento das empregadas gestantes do ambiente de trabalho, né? Atualmente, a previsão legal é de que ela tenha 120 dias a contar da data do parto, podendo esse afastamento ser iniciado até 28 dias antes da data prevista para o parto, a pedido, solicitação da empregada, né? A preferência que se tem hoje em dia é pelo dia do parto, até para que ela possa ficar mais tempo com o recém-nascido, acompanhar de perto. Então, elas querem aproveitar, assim, cada minuto desses 120 dias. Então, geralmente optam pelo dia do parto, mas pode acontecer alguma complicação também, às vezes alguma hospitalização necessária antes do dia do parto. Então, isso pode ser adiantado até 28 dias. É importante salientar também que esse afastamento, essa licença, ela vale também para adotantes, conforme o artigo 392-A da CLT. Então, esse prazo de 120 dias ele é contado a partir do termo judicial de guarda. E nesse período se mantém o vínculo empregatício, então mantém o emprego, não há pagamento de salário, porque existe o benefício pago pelo INSS, em que vamos falar mais tarde, tratar mais tarde. E, então, ele possibilita à mãe e ao adotante uma dedicação a esse recém-nascido, né, que precisa de tanto cuidado e dá uma maior liberdade para ela poder lidar com isso com segurança. É importante salientar também que, caso a criança venha a falecer, o benefício, esse afastamento, ele se mantém. Então, ela ainda vai poder cumprir esses 120 dias, ainda que a criança venha a falecer. E caso haja falecimento da mãe durante o parto ou nesses 120 dias, o seu cônjuge ou companheiro ele tem direito a usufruir esse tempo restante dessa licença, esse afastamento da licença maternidade. Interessante. E, doutora, recentemente foi aprovado no Senado um projeto de emenda constitucional que traz algumas alterações na licença maternidade. E explica para os nossos ouvintes, por gentileza, o que vai mudar com esse projeto? Certo. O projeto da emenda à Constituição, a PEC, que a gente apelida de PEC 01 de 2018, a primeira PEC de 2018, ela vem para ampliar as licenças maternidade e paternidade. Então, a licença maternidade, que antes era, né, atualmente é de 120 dias, ela passaria então a ser de 180 dias, então é uma extensão bem considerável, e a licença paternidade passaria dos atuais 5 dias para 20 dias. E esse prazo, esse abastecimento, ele também vale para pais adotantes, né? Isso é bem importante. E esses prazos eles já estavam previstos para as empresas que aderissem ao programa Empresa Cidadã. Então, era uma previsão que já existia, mas apenas para poucas empresas. O que a PEC quer é trazer isso para toda a população.
Interessante. E, doutora, explica também para os nossos ouvintes no que consiste esse programa do governo federal em Empresa Cidadã e quais são os benefícios que são oferecidos pelo programa. Certo. O programa Empresa Cidadã, ele é um incentivo para que as empresas concedam essa prorrogação de licença maternidade e paternidade. Então, através de um incentivo fiscal, né, a empresa tem a dedução no imposto de renda a ser recolhido, eles se comprometem a conceder aos empregados esse elastecimento na licença maternidade e paternidade para esses prazos justamente que a emenda constitucional está propondo, que a maternidade vai de 120 dias para 180, então uma prorrogação de 60 dias, e a paternidade vai de 5 dias para 20 dias, então um elastecimento de 15 dias. E, de acordo com a Empresa Cidadã, também esse elastecimento conta para adoção e guarda, porém existe uma diferença que esse elastecimento ele conta de acordo com a idade da criança adotada. Então, ela pode ser um elastecimento de 15 a 60 dias, a depender da idade da criança. Interessante. E, doutora, alguns parlamentares pontuaram na discussão do projeto que essa PEC poderia desestimular as empresas a contratarem mulheres. Qual a opinião da senhora a respeito desse argumento? Olha, Jéssica, eu acredito que o cenário da mulher no mercado de trabalho, ele tem se alterado muito com o tempo. Então, hoje se percebe uma capacidade incrível das mulheres em atuar no mercado de trabalho e isso cada vez cresce mais, né? No campo do direito, então, a gente percebe que há cada vez mais advogadas, cada vez mais juízas, mais promotoras. Temos aí a Carmen Lúcia à frente do STF. Então, as mulheres, elas têm uma representatividade muito grande. Então, fica complicado de a gente pensar que a empresa pode descartar um poder de trabalho tão grande por causa disso. Até mesmo porque, e essa é uma das justificativas da emenda à Constituição, os casais estão tendo cada vez menos filhos. Então, às vezes, um filho ou 2 filhos durante todo o vínculo empregatício. Então, eu acho que seria muito pessimismo pensar que a empresa deixaria de contratar uma mão de obra qualificada por o risco de ficar sem essa empregada por apenas uma gestação ou alguma coisa nesse sentido. A representatividade da mulher é muito grande. Inclusive, no nosso escritório, nós temos 12 advogados e dos 12 advogados temos apenas 3 homens. Então, é uma equipe composta essencialmente por mulheres plenamente capazes e não acredito que abririam mão de nenhuma das profissionais por essa questão da gravidez, né? Doutora, como a senhora comentou com os nossos ouvintes, esse projeto ele amplia não somente o prazo da licença da mãe, mas também a do pai. E por que é importante o pai também ter direito a essa licença, que agora vai ficar um pouquinho mais estendida? Certo, Jéssica. Eu acredito que nesse período a mulher ela esteja muito frágil e é de extrema importância que haja uma participação paterna, né? A mulher, ela depois de um parto, tá sensível, ela precisa de ajuda. Então, é um momento em que o homem mais precisa, né, caso exista um casal, dar esse apoio e ajudar nas tarefas diárias. Além disso, a gente também tem a necessidade do pai de estar perto da criança, né? Poxa, ele também tem esse direito de participar dessa fase inicial, essa fase tão importante de estabilização mesmo do núcleo familiar, né? E, então, a participação do pai é muito importante, principalmente com esse novo conceito de família, que é a divisão da responsabilidade das tarefas e participação tanto do homem quanto a mulher de forma igual, né? Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Jéssica Olenick. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a licença maternidade. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, queria pedir para a senhora falar mais um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os benefícios para o país do ponto de vista econômico e social também, com esse aumento no prazo da licença maternidade.
Certo, isso traz bastante mudança, né, na sociedade e na forma da família trabalhar. Então, essa extensão da licença, ela vai possibilitar a mãe que ela amamente a criança por mais tempo. Consequentemente, a gente sabe por orientações médicas que essa amamentação ela é muito importante para a criança. Então, isso vai trazer um aumento da saúde, na qualidade de vida desse recém-nascido e, de certa forma, ele vai acabar utilizando menos o serviço público, dependendo menos do SUS, né? Tendo uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Além disso, a gente tem que pontuar também o desafogamento das creches, que é um grande problema para a sociedade atual, porque as creches não dão conta, né, de absorver toda a demanda Sim. dessas mães que precisam voltar ao trabalho e largar os seus filhos, assim, colocá-los em creches. Então, não há creches suficientes. Dessa forma, a gente dá um tempo a mais para a mãe poder ficar com a criança. Ninguém melhor para cuidar do seu recém-nascido do que a própria mãe, né? E, então, a gente dá desafoga um pouco as creches dessa forma. E, doutora, qual que é o posicionamento da Organização Mundial de Saúde com relação ao prazo da licença maternidade? A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses. Então, essa PEC, ampliando para 180 dias, ela vem cumprir justamente essa recomendação da OMS, né? E além disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria há muito tempo tem brigado também por esse aumento da licença, porque é uma questão de saúde. Então, realmente, vem para atender as orientações, né, da saúde, da área médica. E, doutora, a senhora já falou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas eu acho interessante a gente ressaltar como que acontece a licença maternidade nos casos de adoção. Certo. A licença maternidade para casos de adoção, ela tem a duração de 120 dias para todos os adotantes, seja homem ou mulher, e esse período ele é contado a partir da adoção comprovada através de certidão, para a adoção de crianças de até 12 anos. Então, também é importante ressaltar que, em caso de adoção conjunta, não são as duas pessoas que vão ter direito a essa licença, né? Apenas um dos adotantes vai ter direito a esses 120 dias, seja ele o homem ou a mulher. Isso fica a critério do casal, essa decisão. E o projeto de emenda, ele também prevê, né, a ampliação para adoção para 180 dias. E, doutora, uma questão que gera muita dúvida a respeito desse assunto da licença maternidade é em relação aos casos de aborto espontâneo. Nessas situações, a trabalhadora ela tem direito ainda à licença maternidade? Sim, existe uma previsão para afastamento e licença de maternidade para caso de aborto espontâneo, que é a concessão de 14 dias de salário maternidade. Então, o afastamento ele se dá por 14 dias. E isso não só em casos de aborto espontâneo, como também em casos de aborto permitido por lei, né? Não qualquer aborto. O aborto criminoso, ele não prevê esse afastamento, né? Essa benesse. É só em casos de aborto permitido por lei mesmo. E esse aborto, essa situação, ela tem que ser comprovada através de um atestado médico. O tema da nossa entrevista de hoje é a licença maternidade. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Jéssica Olenick. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, a senhora agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o salário maternidade? São coisas diferentes, né? Sim, são coisas diferentes. A licença maternidade, né, ela consiste no afastamento da empregada do seu cargo de trabalho, né? E o salário maternidade, ele é um benefício pago pelo INSS a essa mãe, aos segurados, né, em caso de nascimento de filho ou adoção de criança. E esse benefício, ele é concedido através de uma solicitação feita ao INSS, no caso de desempregadas a partir do parto, com a certidão de nascimento, ou para adotantes a partir da adoção com a certidão de adoção, né?
E caso seja empregada, essa solicitação ela tem que ser feita na empresa a partir de 28 dias antes do parto. É interessante ressaltar aqui que a partir do dia 21/5, essa segunda-feira, houve uma mudança no INSS em relação a esse benefício, que ele só pode agora ser solicitado através de internet ou telefone. Então, antes existia essa questão da mãe ter que ir até o INSS de forma presencial. Então, agora esse agendamento ele tem que ser feito apenas por telefone ou internet. E qual que é o valor desse benefício, doutora? O benefício ele vem no valor do salário recebido pela empregada. E a gestante desempregada, ela também tem direito, então, a esse salário maternidade? Ela tem direito. Na verdade, o que dá o direito à empregada ou não empregada a esse benefício é a condição de segurada na data do parto, da adoção ou do aborto. Então, ela precisa ser segurada pelo INSS, né, nesse acontecimento. Então, assim, ainda que ela tenha sido demitida ou tenha se rompido esse vínculo de emprego, tenha saído do emprego, existe um período chamado de período de graça, que é o período em que ela continua na condição de segurada pelo INSS após mesmo sem estar empregada, né, sem estar contribuindo. E esse período de graça, ele é de pelo menos 12 meses após o rompimento do vínculo. E esse período de 12 meses, ele pode ser prorrogado também em situações específicas, como, por exemplo, caso a empregada ela já tenha contribuído com 120 meses para o INSS. Isso dá um total de 10 anos. Então, caso ela já tenha feito contribuições por 10 anos, ela vai ter esse período de graça por mais 12 meses. Então, resultando em 24 meses. Além disso, ela também tem que ter cumprido um período de carência de 10 meses. Então, apesar dela estar desempregada, ela tem que ter trabalhado e contribuído por pelo menos 10 meses para ter cumprido esse período de carência, e aí ela vai ter direito, sim, ao benefício. Então, só para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes ficarem atentas, talvez quem já está mais de um ano sem um vínculo empregatício pode não ter direito desse benefício, Isso, né, exatamente, pode não ter direito. E, doutora, a trabalhadora, ela pode ser demitida logo após a licença maternidade? Como que isso funciona? Ela não pode ser demitida a princípio. Ela tem um período de estabilidade previsto no ato de disposições constitucionais transitórias. E então, desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto, existe um período de estabilidade, no qual ela não pode ser demitida sem uma justa causa, assim, só pela vontade do empregador. Ela tem essa estabilidade. Esse período de 5 meses, ele pode ser ampliado por instrumento coletivo, caso seja a vontade da empresa firmar um instrumento, ou até mesmo do sindicato, né, através de ACT ou CCT, Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. Então, isso pode ser ampliado para mais de 5 meses. E essa estabilidade, ela também se aplica aos empregados adotantes, isso está previsto na CLT. Então, é bom também falar, importante, que ela não pode ser demitida, né, sem essa justa causa, mas ela pode ser demitida caso ela cometa alguma falta grave perante o empregador, né? Então, é o que a gente chama de justa causa. Caso ela tenha alguma atuação como um ato de improbidade, que é, como exemplo do cotidiano, uma falsificação de um atestado, ou caso ela tenha desídia no desempenho de suas respectivas funções, que são faltas, por exemplo, reiteradas, sem justificativa, ou então que ela tenha um ato de indisciplina ou insubordinação, que é quando ela acaba por não obedecer às ordens do seu empregador. Nesses casos e demais previstos no artigo 482 da CLT, ela poderia então ser demitida. Então é uma estabilidade, né, relativa, assim, não é como se ela não fosse ser demitida de forma alguma. Então, ela não vai ser demitida se não houver uma justificativa para isso. Interessante. E, doutora, caso aconteça do empregador mandar essa empregada gestante embora, demitir ela, e como que ela pode procurar os seus direitos, procurar talvez o Poder Judiciário, né? Isso, exatamente. Ela pode, através da Justiça do Trabalho, entrar com uma reclamatória trabalhista, pedindo a reintegração
nesse emprego, né? Ela tem o direito a retornar ao labor e voltar a trabalhar, ou então pedir uma indenização referente a esse período em que ela esteve fora e ela tinha o direito de estar trabalhando. Uhum. E, doutora, quais são as principais situações que chegam até o Poder Judiciário relativas a esse assunto? Chegam muitas reclamações de empregadas gestantes? Chegam muitas reclamações. A gente ainda tem muito problema com as empresas que às vezes pedem atestados comprovantes de que a empregada não esteja grávida durante o momento da entrevista. Isso é muito triste, assim, e na verdade é rechaçado pela Justiça do Trabalho. Isso não pode acontecer de forma alguma. A gente tem também empregadas que acabam sendo mandadas embora. Às vezes elas são demitidas e ainda não sabem que estão grávidas, acabam sabendo depois, né? Então existe bastante briga na Justiça do Trabalho que advém dessa situação, assim, da gestante. Uhum. E nessa situação, o que acontece, doutora? A empregada é demitida e daí já fica sabendo que está grávida. Ela procura o empregador? Procura já diretamente o Poder Judiciário? Ela pode procurar a empresa e tentar resolver de uma forma amigável. Ela pode procurar também o Poder Judiciário, né? Caso a empresa esteja relutante em reintegrá-la ao emprego. Uhum. Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Jéssica Olenick. Ela trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre a licença maternidade. E caso você, ouvinte, tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos operadores do direito que atuam nessa área do direito trabalhista? Certo. Bom, é um momento muito delicado, né, para as mães e para as famílias. Então, a gente se coloca como intermediador da proteção dos direitos dessa empregada, desse adotante, que estão num momento tão frágil, né? Então, é uma tarefa muito importante ir até o judiciário e ter essa dificuldade de fazer o juiz entender, ou às vezes o empregador entender que é um direito da gestante, é um direito da mãe, do pai, da família, que tenha essa estabilidade, que tenha isso garantido e que não seja discriminado de forma alguma por ser uma mãe ou por ser um pai, por querer constituir família, né? Isso tem que ser entendido de forma melhor pelos empregadores. E o advogado, ele fica nesse meio termo aí, ele tem que, de uma forma, permitir esse acesso à justiça como instrumento. Então, é uma área bem delicada, mas muito importante e muito gratificante também. Uhum. Doutora Jéssica, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto. Obrigada, Jéssica. Eu queria, de novo, agradecer muito a oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema aqui. Eu acho um tema de extrema importância. É um tema muito sensível, né? E a gente está falando aqui de uma ampliação de direitos, então é um benefício muito grande à sociedade. Então, essa PEC, ela está vindo justamente de forma a ajudar essa mudança na estrutura familiar que tem acontecido, essas mães que estão trabalhando, estão se dedicando, assim como os pais, essa forma nova de estrutura familiar, em que ambos, né, os cônjuges participam na criação dos seus filhos e no sustento. Então, esse elastecimento, eu acredito que o ponto crucial seja a questão de possibilitar as mães ficar mais tempo com seus recém-nascidos, em vez de ter que deixá-los em creches. Isso é, assim, incrível. Eu não sou mãe ainda, quem sabe um dia, mas tenho amigas que são e me relataram que, assim, é um sofrimento muito grande quando você tem que voltar ao seu trabalho e largar ali o recém-nascido, aquela criança tão frágil, né, o teu neném, e colocar ele numa creche na mão de outras pessoas e ter que voltar ao seu ambiente de trabalho, assim, é de partir o coração. Então, realmente é uma questão muito, muito frágil,
muito sensível, né? Então, eu espero ter esclarecido as maiores dúvidas quanto à questão e boa tarde a todos mais uma vez. Com certeza, doutora. Doutora, nós queremos novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo essas questões tão importantes que envolvem o direito do trabalho. Claro, pode contar comigo. Obrigada, viu? E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! A E-Paraná, AM 630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.